namorar. Vai dar errado isso. Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Uma editora agora, né, nesse momento, né, que a gente está vivendo, enfim, tudo indo para o digital. Quando você chega e olha para o livro final, você entende, porque ele é gostoso, né? A Cissa chamou para pensar no projeto gráfico dos livros. Em princípio, tinha um pouco essa vontade, eu acho, de separar essas duas instâncias, ou seja, a marca do projeto gráfico, mas daí a gente começou a conversar, eu, Cissa e o Pedro, na tentativa de fazer com que tudo isso partisse do mesmo princípio, ou seja, que a marca e o projeto gráfico do miolo dos livros, aquilo que a gente ia ver em cada uma das páginas, saísse de um mesmo ponto, né? Então a gente criou o que a gente chamou de junta gráfica, assim, que éramos nós três em encontros, acho que semanais, na casa da Cissa. Cada um ficou responsável aí por uma parte desse trabalho, mas isso tudo foi pensado de maneira coordenada, assim. A gente falou muito de tipografia, né? A gente falou muito da fonte ser o centro, né? E eu acho que essa ideia é genial, realmente, de a gente usar essa única fonte, a Register, para ser praticamente fazer parte de tudo. Eu lembro muito quando eu sentei para dividir algumas das ideias que a gente tinha, que tinha alguns caminhos muito baseado nisso, né? Na desconstrução da letra, tinha outra desconstrução da palavra, e tinha outros que eram bem malucos e absurdos. Eu lembro muito da Cissa olhando para as bolinhas do todavia, né, da forma da boca, e falando, vai ter alguma coisa aqui. E também tinha uma coisa que, quando você mostra o logo das pessoas, a reação de todo mundo era ficar assim. Os projetos dos livros da Todavia, eles têm, assim, o projeto de miolo é padrão, ou seja, todo o miolo do livro tem a mesma tipografia, tem o mesmo comportamento tipográfico, tem as mesmas margens, o mesmo papel, inclusive, e o que varia são as capas, né? Então, nas capas a gente tem uma liberdade plena, mas na Todavia, então, a gente desenhou esse projeto de miolo, que é esse template, como a gente chama, esse padrão, que é dado por uma única tipografia, que é a mesma tipografia que a gente vê na assinatura da marca, né, que é a Register. E essa tipografia, ela tem uma coisa que é muito graciosa, assim. O desenho tipográfico, o caligráfico, faz com que as hastes das letras elas sejam contrastadas, né? Então você tem ora hastes mais largas, ora hastes mais finas. Isso faz com que o desenho da fonte seja particular. Você tem um P caixa alta, que essa haste, enfim, essa haste arredondada não se encosta com a haste vertical. Acho que é interessante também falar o fato da gente usar a Register para o logo, né, tipográfico. Se você tem um livro que tem a palavra Todavia no livro, você tem um logo dentro do livro, né? Ela é muito, muito simples, é muito básica. E tinha uma coisa também, né, que a gente conversava, assim, de achar que a editora ela poderia ter uma alma serifada, assim, quer dizer, é uma editora de livros que tem aí um cuidado, pretende ter um cuidado com a própria edição. Enfim, a gente associa livros à serifa, então, portanto, não pareceu um pouco natural que a gente fosse para essa tipografia que, de fato, de certo modo, faz uma homenagem, assim, acho que ao universo do livro. Sim. Tá, eu tenho uma confissão para fazer. Naturalidade. Eu não gosto de letra caixa baixa, eu sempre tive um problema com letras de caixa baixa, e eu acho que as caixas altas, elas têm desenhos muito mais interessantes, principalmente para brincar na tipografia. Só que é engraçado, porque aquilo lá que você odeia, você começa a amar. Quando a gente falou, vamos usar isso de caixa baixa, simplesmente fala, puxa, mas então, ó, se a pessoa tem a fonte do computador, escreve Todavia, ela vai ter o logo, ela vai ter o logo. Eu acho que a caixa baixa tem uma... Eu gosto de caixa baixa. Então, uma certa, por exemplo, e-mail, se eu escrevo em caixa baixa, eu tenho uma certa preguiça de ficar o tempo todo pontuando o e-mail com a caixa alta e ter que apertar o shift. Daí, também do ponto de vista formal, acho que a caixa baixa, pensando no símbolo, que são as silhuetas das bocas e essas formas mais arredondadas, eu acho que a caixa baixa é mais arredondada também do que a caixa alta. Então, acho que tem uma conversa formal aí que me parece mais interessante
entre as letras minúsculas e essas pedrinhas do que a letra maiúscula e essas formas, enfim, mais arredondadas. Engraçado, né? Pedrinhas, bolinhas, boquinhas, tipo um pouco de tudo. Vida própria, né?